Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre carga de treinamento na musculação e eu vou responder a seguinte pergunta: qual a carga ideal para se conseguir resultados na hipertrofia muscular? Eu preciso utilizar necessariamente cargas altas para conseguir ganhos na massa muscular? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente em homens. Homens fazem muito essas perguntas em relação à carga de treinamento. Mas antes de eu começar a conversar e responder essas perguntas, deixa eu dar o meu golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Bem, vamos lá. Veja, existem várias variáveis de treinamento na musculação, né? E essas variáveis, elas devem ser manipuladas adequadamente para que você consiga os resultados que você deseja. Seja resultados relacionados à força muscular, à hipertrofia, né, que é o ganho de massa muscular, resistência ou modificação em algum parâmetro de saúde. E essas manipulações nessas variáveis e essas manipulações adequadas, elas devem ser feitas com bastante atenção. Muitas vezes, quando você manipula uma certa variável de treinamento, outra é manipulada automaticamente. Deixa eu te dizer algumas variáveis de treinamento e aí eu vou te mostrar como a manipulação de uma pode influenciar na manipulação da outra. Você tem a carga de treinamento, é uma das variáveis, uma das principais variáveis, né, a carga mecânica, mas ela não é a única. Você tem o tempo de intervalo entre as séries, que inclusive é a variável de treinamento mais negligenciada nos treinos de musculação. Você tem a amplitude de movimento, você tem a velocidade de movimento, você tem as ações musculares que podem ser concêntricas, excêntricas ou isométricas, você tem o número de séries, o número de repetições. Então são várias variáveis ali que devem ser manipuladas adequadamente para te dar a resposta que você quer. Inclusive tem os métodos de treinamento, que são outras variáveis. Na verdade, os métodos de treinamento são uma mistura de manipulações ali de variáveis, né? Então, como é que a manipulação de uma variável pode influenciar a outra? Por exemplo, quando eu aumento muito a carga de treinamento, automaticamente o número de repetições diminui, porque você não consegue fazer tantas repetições. Então veja, eu manipulei carga, aumentei carga, o número de repetições automaticamente foi manipulado. Então quando você manipula uma, outra é automaticamente manipulada. E aí vamos nos concentrar na carga de treinamento, por dois motivos. Primeiro porque o tema principal desse vídeo é sobre carga de treinamento e o segundo é porque a carga de treinamento é uma variável de treinamento muito supervalorizada, principalmente por homens. Homens, eles tendem a pensar que quanto mais carga, melhor para a hipertrofia. Então existem muitos homens que supervalorizam tanto a carga, que eles colocam tanto peso que termina comprometendo outras variáveis de treinamento. Por exemplo, quanto mais carga você coloca para fazer um determinado exercício, você termina sacrificando a amplitude de movimento, que é uma variável de treinamento muito importante. Mas aí deixa eu repetir a pergunta que eu fiz lá no comecinho do vídeo. Será que eu preciso necessariamente treinar sempre com cargas muito altas para conseguir hipertrofia muscular? Eu vou mostrar um estudo para vocês bem interessante. Dessa vez não é um estudo de intervenção, ou seja, não é aquele estudo em que os pesquisadores pegaram homens, submeteram a um determinado tempo de intervenção na musculação e verificaram as respostas lá no ganho de força e na hipertrofia muscular. Não, dessa vez foi um estudo onde eles utilizaram um questionário online para verificar algumas crenças relacionadas ao corpo ideal, né, ao corpo ideal masculino e o que os homens fazem para alcançar esse corpo. E aí esse estudo ele foi publicado por pesquisadores do Reino Unido no ano 2020. Esses pesquisadores aplicaram um questionário online a 110 homens, ou seja, esses pesquisadores não tiveram contato físico com esses homens. O questionário foi aplicado de forma online. Aí foram 5 cenários diferentes, veja só. Num dos questionários, tinha lá as perguntas e tinha uma informação sobre musculação e essa informação era cientificamente embasada. Eu vou dizer mais ou menos como é que era a informação. A informação era mais ou menos assim. Para se conseguir resultados na hipertrofia muscular, você deve treinar com uma variedade de cargas, ou seja, com cargas leves, moderadas e altas, né? E do lado tinha a figura de um cara muito musculoso, aquele cara bem fortão, né? Bem musculoso, hiper musculoso, todo definido. E aí tinha um cenário 2. O que é que o cenário 2 tinha? Tinha um questionário, tinha
a afirmação sobre musculação, uma afirmação cientificamente embasada, a mesma afirmação que eu falei no cenário 1, e do lado tinha a figura de um homem magro. Era um cara que praticava exercício físico, era um cara que fazia musculação, mas era um cara magro. Você via ali que era um pouco sarado, né, definido, mas um cara magro. Tinha o cenário 3. No cenário 3, tinha o questionário e tinha a informação. A informação era assim: para se conseguir resultados na musculação em relação à hipertrofia muscular, você deve utilizar cargas altas. Você deve pegar muito peso. Então, muito peso no supino, no levantamento terra, na puxada. Quanto mais carga, melhor. Era essa informação. E do lado, tinha um cara muito musculoso, um cara hipermusculoso. No cenário 4, mesma coisa. Tinha um questionário, tinha a informação, né, de que você deve pegar muito peso na musculação para conseguir resultados na hipertrofia, e tinha a figura do lado de um cara magro, né, um cara que faz exercício, mas um cara magro. E tinha o cenário 5, que era o controle. Se ligue só nos 4 cenários que tinha o questionário, a informação e as figuras. Os resultados revelaram que a crença na necessidade do uso de cargas altas pelos homens era generalizada. Ou seja, praticamente todos os homens, todos esses 110 homens, acreditavam que para se conseguir resultados na musculação em relação à hipertrofia muscular, eles precisavam utilizar cargas altas. Isso é muito complicado. Veja, primeiro, porque isso é informação falsa. Veja, existe uma diferença entre crença e evidência científica. Crença é aquilo que você muitas vezes vê, que você muitas vezes leu, que você muitas vezes experimentou, mas aquilo que você viu, que você experimentou, ou que você leu, não é verdade. Né? Então existe uma diferença entre crença e evidência científica. Evidência científica é uma coisa que é testada cientificamente, tem método. E a partir daqueles testes se chega a uma conclusão. E quando a gente fala em carga, a conclusão, baseada na ciência, é que você consegue hipertrofia através da utilização de uma variedade de cargas. Ou seja, você pode treinar com cargas leves, moderadas ou altas. Eu não preciso necessariamente sempre treinar com cargas altas. Não é que treinar com cargas altas é proibido. Não é que você não vai conseguir hipertrofia treinando com cargas altas. É porque você não precisa treinar sempre dessa maneira. Geralmente quem treina com cargas muito altas faz poucas repetições. Fica ali entre 3 a 6, 6 a 8 repetições. Muitas vezes tem cara que tem medo de treinar com cargas mais baixas, fazendo, por exemplo, 15 a 20 repetições, porque ele tem medo de evoluir, ele tem medo de perder massa muscular. E isso é falso, essa informação é falsa, esse medo, ele é falso, isso não existe. Você pode treinar com cargas leves, moderadas ou altas. Não tem problema um indivíduo treinar com menos carga e fazer 15 a 20 repetições. Não tem problema o cara utilizar menos carga e fazer 12 a 15 repetições. 8 a 12 repetições, não tem problema nenhum. O músculo, ele não sabe a carga que você está levantando. O que o músculo sabe é que ele está recebendo uma carga mecânica, ele interpreta essa carga mecânica e emite sinais. Um desses sinais, por exemplo, é o aumento da atividade da via da mTOR, que desencadeia na síntese proteica, o que pode ocasionar a hipertrofia muscular. Essa é uma das respostas. E isso acontece independente da carga que você está utilizando, independente do número de repetições que você está utilizando. Então você não deve só olhar a carga, você deve utilizar tempo de intervalo, você deve olhar o tempo de intervalo entre as séries, a amplitude de movimento, a velocidade de movimento. Você tem outras maneiras de observar a tua evolução no treino e não apenas na carga. Essa informação de que para você adquirir hipertrofia muscular, você necessariamente precisa de cargas altas, ela é falsa e muito perigosa. Aparentemente ela é inofensiva, mas ela é muito perigosa, porque se você utiliza muita carga o tempo todo a longo prazo, isso promove um estresse articular elevado e a longo prazo. Então você expõe as tuas articulações a um estresse articular elevado e isso pode comprometer a tua saúde articular. Inclusive isso pode comprometer a tua vida na musculação. Tua vida na musculação pode ficar curta, pelo menos do jeito que você gosta de treinar. Se você gosta de treinar com muitas cargas, pode ser que no futuro você não consiga fazer isso. Você vai treinar com cargas leves porque você é obrigado a treinar com cargas leves. Então qual é a minha dica? Não utilize sempre cargas altas. Varie as tuas cargas. Treine com cargas mais leves, treine com cargas mais moderadas e ocasionalmente também treine com cargas altas, mas não apenas com cargas altas. Não olhe apenas a carga de treinamento, olhe as outras variáveis de treinamento.
Então você tem um tempo de intervalo entre as séries, por exemplo, que pode variar de 10 segundos de descanso até 3 minutos. Você pode manipular o tempo de intervalo entre as séries, você pode manipular a velocidade de movimento, você pode manipular a ação muscular, tipo você dá mais ênfase à excêntrica, ou você dá mais ênfase à concêntrica, você pode manipular a amplitude de movimento, o número de séries, o número de repetições, enfim, você tem várias outras variáveis para manipular, além da carga de treinamento. Se o gráfico eu vou dizer, se você ficar olhando só a carga de treinamento e der uma super atenção à carga de treinamento e achar que para conseguir resultados você necessariamente precisa de carga alta, sempre você vai ter problema articular mais cedo ou mais tarde. E você obrigatoriamente vai ser obrigado a treinar com cargas mais leves. Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.